Da Wondery, este é o Tomada 2. Olha, PH, um dos grandes filmes e eventos do ano aí, mas eu não queria que a gente brigasse de novo, pelo amor de Deus, tá ficando já, parece que a gente... Mais também, Vamos fazer as pazes? Vamos fazer as pazes, porque parece que a gente se odeia e ninguém sabe, mas a gente se adora. Eu fico aqui ansiando pra ver sua cara. Messiano. Entendi. Mas me diz aqui rapidinho, só pra ver se eu consigo continuar te adorando. Qual a tua ficção científica favorita? Eu acho interessante saber isso. Você diz do cinema ou dos livros? Dos livros é um que chama o Piquenique, Piquenique na Estrada. Já leu esse? Não li, mas já ouvi falar. É massa, viu? Eu gosto. Essa galera soviética... Merece filme? O Denis Villeneuve dirigindo? Ai, nesse caso acho que não. Mas segura aí, vamos falar de Denis Villeneuve daqui a pouquinho, vamos falar de Duna também. Vamos sim. Olá, eu sou o Marcelo Hessel, eu sou jornalista, crítico de cinema e o meu signo, eu quero saber o do PH, na verdade, eu não quero falar o meu não. Hoje eu vou falar, tá? Porque eu sou o PH Santos, comunicador, crítico de cinema e o meu signo é... Deixa eu escolher um aqui. Vai, Sagitário, pronto. Meu signo é Sagitário. Sagitário nem é um signo, PH, você tá inventando esse signo aí. Lógico que é um signo, cara. É dezembro, não é isso? Eu sei das coisas. Esse aqui é o Tomada 2, um novo olhar sobre os filmes e as séries que você mais ama e aqueles que você ainda nem sabe, mas a gente vai te convencer e você vai amar também. Mais do que indicar alguma coisa pra você assistir, a gente quer instigar discussões e encher as nossas caixas de comentários. Olha, para isso a gente tem 2 episódios por semana. Sexta-feira é dia de discutir os lançamentos mais interessantes, tanto do cinema quanto do streaming. Agora, terça-feira, meu querido Marcelo Hessel, teremos episódios especiais, sempre com listas, convidados e o que mais a gente conseguir inventar de bom naquela semana. De sexta-feira, você pode escutar a gente no Amazon Music ou em qualquer outro aplicativo que você queira usar. Dá até pra ver a nossa carinha no YouTube aqui, ó. Tô dando um alôzinho pra vocês aí. Ai, bate a foto. Bate o print com a gente, ó. Agora, os episódios de terça são exclusividade do Amazon Music. É só baixar o aplicativo e dar o play por lá. É de graça. Você só tem que baixar e fim. E é lindo, viu? O aplicativo, fica a dica. E hoje a gente vai falar de Duna 2, o filme que foi adiado, foi adiantado, foi adiado de novo, adiantado, e aí finalmente chegou agora, hein? É a continuação do primeiro filme do Denis Villeneuve, que saiu lá em 2021, e que tem os queridinhos aí da geração Z, o Timothée Chalamet e a Zendaya, fazendo seu amor nas dunas. As dunas aqui do Porto das Dunas, aqui em Fortaleza, é isso? A gente vai falar também de Avatar, o último mestre do ar. Não é o filme do James Cameron e também não é o filme do Shyamalan. É outro Avatar. É o novo Avatar da Netflix. Infelizmente não tem o Shyamalan dessa vez, mas vamos com o que tem, né? É isso aí. Já vai começar, né? A provocação. Ele é assim. Vamos lá, vamos com o que tem. Essa é a frase. A primeira encarnação de Avatar, o último mestre do ar, foi com uma série animada, né, produzida pela Nickelodeon, saudosa já, né, série animada, não digo Nickelodeon. Ela foi exibida em 2005, 2008 e ela estourou, fizeram mais séries animadas, tem a minha queridíssima Lenda de Korra, né, fizeram quadrinhos, livros, videogame, aquele filme horroroso do Shyamalan, que o Hessel com certeza ama. Olha, calma. Se a gente gosta ou não do Shyamalan é assunto para outro episódio, mas o Avatar, o desenho, ele se passa num universo em que as pessoas podem manipular os 4 elementos, não aqueles do Capitão Planeta, são antes deles os 4 elementos originais, água, terra, fogo e ar. E aí o Avatar é aquele que consegue manipular todos ao mesmo tempo e ele é o responsável pela harmonia desse universo. E agora temos aqui uma série nova da Netflix, só que em live action. Você explicou como esse universo funciona, Hessel, mas eu quero saber a sinopse da série. Quem são os personagens? E aquela pergunta de sempre. Tem como você resumir tudo isso em 220 caracteres? Sem spoilers, tá? Não me engane. Vai, dá teu show. Aliás, ó, a gente vai falar da série sem spoiler aqui, hein? Você pode ficar antenado. Você tá cronometrando aí, PH? Ó, Tô sim, pode dizer. Eu vou manipular a eletricidade aqui, os 220 já volts. deu play, tá funcionando já.
Bora, vamos lá. Ó. Menino faz tatuagem na cabeça e é perseguido pela turma que tem fogo nas mãos. Ele fica congelado, volta 100 anos depois e agora vai precisar fazer amigos novos que gostem das suas tatuagens. Esse é o Avatar, o escolhido da vez. Olha, eu tenho só uma crítica pra você, porque foi eu que fiz, só que você colocou uma palavra. E eu fiz cravado em 220 caracteres. Aí você tirou, você fez em 230 caracteres. Então, nota 0 pra você, Hessel. Mas enfim, reforçando que a gente escutou os pedidos de vocês, nós lemos todos os comentários e a gente não vai soltar spoiler no meio do bloco. Fiquem tranquilos e tranquilas. Pode lavar a louça em paz. Ouvi gente dizendo que quase bate o carro. Hoje não precisa, dirija tranquilamente, tá? Bote o cinto, porque hoje a gente vai fazer as coisas de um jeito bem diferente. É isso aí, vamos reforçar aqui que quando tiver spoiler agora, a gente vai jogar para um outro bloco, inclusive vamos falar de Duna com spoiler lá no final do programa. Por enquanto a gente vai... Bloco. É isso aí, por enquanto a gente está falando aqui sobre o Avatar, mas eu gostei que a gente acabou juntando essas duas pautas aí, porque eu acho que tem questões de adaptação de Avatar que estão muito próximas e coincidem aí com questões de adaptação do próprio Duna. Porque, afinal de contas, né, são obras muito populares. O Duna na literatura foi muito popular nos anos 60, lá nos campos de universidade lá nos Estados Unidos. E depois disso, né, tipo, obviamente aí nos games, na literatura. Duna, assim como Star Wars, é um universo que se expande muito com a colaboração dos fãs. E no caso de Avatar era muito popular na série animada. E aí eu acho que nos dois casos... vamos puxar aqui pelo Avatar, eu acho que a adaptação ela tá tentando meio que dar conta do amadurecimento do público, e aí a série ela chega mais sisuda, né? Eu não sei se você achou isso, mas eu achei que ela tá um pouquinho mais, né? Eu não acho ela sisuda, assim. Eu acho que a sisudice dela, digamos assim, vem para esconder algumas questões de efeitos especiais ali, esse tom mais escuro, mas eu não sinto isso tanto nos assuntos. Me parece muito um adolescente tentando falar coisa de adulto em alguns momentos, em outros momentos um adolescente tentando falar coisa de criança, fingindo que não é criança. Eu não consigo perceber tanto esse tom sisudo para além da questão estética. Mas uma coisa que aí sim eu vou discordar de ti nesse ponto é que eu acho... Quer dizer, vou concordar, é porque eu tô tão acostumado a discordar que aí fico nessa. Olha só. Eu vou concordar contigo. É que a série parece que ela tá acenando o tempo inteiro pra quem já viu o desenho, sabe? As revelações que são feitas, às vezes parece até meio que novela mexicana. Não é nenhum demérito pra novela mexicana. Sabe quando você deixa o espaço pra aquele suspiro de quem tá assistindo? Eu vejo isso nessa primeira temporada de Avatar o tempo inteiro, cara. O cara chega assim, olha, eu sou... Aí vira, eu sou o jato. Nossa, esse Silêncio. Momento, ele é realmente... Cara, realmente... e aí? E aí? Tá ligado? Pô, tá, beleza, então segue o jogo, cara. Parece que tá falando com alguém atrás de mim. Você lembra? Tá falando com quem, irmão? Esse sentimento é o tempo inteiro. Ele é o Avatar. Caraca, bicho, que é isso que tá acontecendo aqui, cara? Mas... Eu acho que tem uma dramaticidade aí, voltando um pouquinho que eu falei de sisudez e tal, que é isso, né? O Avatar é uma criança, ele desperta depois de 100 anos, mas ele continua sendo uma criança e tal, mas ele tem essa responsabilidade de lidar com a destruição e de lidar com a guerra e os efeitos da guerra. Né, e a perda, enfim. Tipo, ele enterra os seus amigos aí logo no começo da série e tal. Eu acho que ele é mais sisudo e ele se propõe a ser um pouco mais maduro em relação aos temas assim, nesse ponto. Enquanto o desenho era um desenho da Nickelodeon, e aí, lógico, né? Você tem uma criança como protagonista e o principal ali é você puxar os personagens pelo alívio cômico, pelas brincadeiras e tal. Eu acho que ele é mais sisudo nesse sentido. Mas eu concordo com você com os acenos ao fã. E eu acho que isso está dado logo de cara, né? Eu acho que o aceno ao fã ele é uma grande questão pra gente culturalmente, porque a produção do audiovisual hoje ela é muito focada nessa coisa do fã e você precisa suprir as lacunas, você tem que preencher as lacunas. Qual que era uma lacuna de Avatar? Você mostrar a batalha 100 anos atrás, quando os Senhores do Fogo foram lá e dizimaram os Nômades do Ar. Então, logo de cara, a série de TV ela já se propõe a preencher essa lacuna. Então, logo de cara, ela já começa mega sisuda, porque vamos lembrar que o desenho da Nickelodeon começa tipo com a Katara e o Sokka pescando ali, né? Tipo, no meio
no meio do mar, de repente, numa brincadeira, eles despertam o Aang. Então tem toda uma coisa ali prosaica, pequena e tal. Já a série de TV da Netflix começa super bombástica, tem aquela coisa da batalha do começo, a morte, todo mundo morre, aquela coisa meio Star Wars, morreu todo mundo do Templo Jedi, entendeu? Então eu acho que tem uma questão ali de você dar conta para os fãs de um evento que eles não conheciam. Só que eu acho que vale a pena trazer uma problemática aqui. Tipo, a gente precisava ver isso? Tipo, isso é um evento que dá pra ser sublimado? Dá pra ser um evento que fica só no imaginário? Ou é um evento que realmente você tem que mostrar isso? Ele é urgente. Tipo, ele é uma lacuna do desenho. Que você tem que mostrar. Sabe? Tipo, eu acho que essas questões que a gente tá tentando atender o fã não necessariamente é o melhor pra narrativa. É o melhor pra contação da história. Entende? Eu acho essencialmente problemático esse negócio de atender fã, sabe? Eu fiz enfim, aí rodou, todo mundo criticou, muita gente criticou, todo mundo não. Mas eu defini a série como desnecessária. E eu acho que isso vem muito em cima do que você falou, né? Obviamente, desnecessário, a gente pode falar muito sobre essa palavra, o que é necessário, o que não é, mas não é muito nesse sentido. É mais no sentido de enxergar assim, o que eu venho responder, porque a série parece saber com quem ela quer falar, mas ela não vem responder nada que o Avatar original já não tenha respondido acredito até que de uma maneira um pouco mais categórica, com um pouco mais de calma também. É uma série muito apressada. Ela tá sempre em busca, acho que todo episódio tem pelo menos 2 momentos assim, desse efeito uau. É uma série que conta com a carne no prato antes de fazer ali um feijãozinho com arroz. E esse efeito uau sempre vai atrapalhando a narrativa da série, porque parece que é uma narrativa que tem que ser guiada a marcos, em vez de ser guiada a uma história que está sendo contada ali com determinada calma, para atingir determinados temas, determinados assuntos. Que assuntos? Simples. Amizade. No final das contas, atingiu? Falar sobre amizade, companheirismo? É basal isso aí. Do meu ponto de vista, não atinge. Por quê? Eles precisam dizer, somos amigos. É verdade, somos amigos. Eles precisam externalizar isso de uma maneira muito forte. E tudo isso eu penso que é porque Avatar, o desenho, tem um determinado ponto que ele realmente eleva os assuntos. Não sei se você sente isso. Quando a gente chega numa segunda temporada ali, finalmente da primeira temporada, ainda que seja bem episódico, ele já começa a trazer assuntos um pouco mais introspectivos e também, do ponto de vista geográfico, assuntos maiores. Parece que a série quer chegar logo nisso e vai atropelando o que está pelo caminho. E até acredito que caso venha a ter uma segunda, terceira temporada, a série ela consiga melhorar do ponto de vista narrativo, porque realmente tem assuntos mais, entre aspas, gritantes para serem resolvidos. Mas no começo não tem tantos assim. E eu também não veria nenhum mal uma série se assumir episódica, como One Piece se assumiu tranquilamente episódica, não feriu ninguém, foi super legal. Os arcos começavam, terminavam, deixavam um resquício pro próximo, seguia. Quando você viu, você diz, opa, terminou a primeira temporada já? Eu não sei, sabe? Parece uma pressa pra tentar justificar um peso que Avatar não precisa, cara. Já tem fã, já tem fandom, já tá tudo aí. O fã, do meu ponto de vista, deveria servir pra sustentar aquilo ali, não pra ser necessariamente atendido por aquilo ali, porque aí a criatividade vai pras cucuias. Eu sinto bastante isso aqui. A criatividade sendo todo o tempo tosada em favor de uma história que nem pode ser tão distante do que foi, né? E ao mesmo tempo também se amarra muito, tenta sair, mas é só fingimento, sabe? É uma cortina transparente. Ela esconde as coisas com cortina transparente. Eu acho que o que acontece na série ali, tipo, tem várias respostas. Tem isso que você tá puxando, não é uma série que tem essa calma de você apresentar as dinâmicas de personagem aos poucos e tal, porque são menos episódios, aquela coisa da Netflix, se a pessoa não gostar, ela vai sair, vai assistir outra coisa, talvez ela troque troque o watch time, né? O tempo de tela. O watch time é importante, você precisa ter os eventos bombásticos para você manter a atenção das pessoas. Só que até aí o filme de ação americano funciona desse jeito há 30 anos, em que você precisa ter, né, uma cena de ação a cada não sei quantos minutos e tal, para você não dispersar. Para você não dispersar as pessoas. Então, enfim, Avatar não está sofrendo disso sozinho. Então eu acho que é uma questão aí. Mas ao mesmo tempo, você está tentando atender o fã nessa coisa. O fã ficou mais velho. Quem cresceu com o Avatar na Nickelodeon, ele já tá aí com 20 anos a mais.
E talvez ele não veja mais tanta graça nessa coisa lúdica do Avatar. Pra mim, o lúdico do Avatar é tipo a coisa que mais me pega, porque quando ele começa a ficar dramático, você já tá envolvido, e eu me sinto muito envolvido com o Avatar. Eu vi umas 2 temporadas, eu acho que eu não vi inteiro, mas nos momentos em que o Aang era mais desafiado realmente, poxa, isso me pegava muito. O Avatar é uma parada que eu gosto bastante. Também. Mas aí eu acho que talvez o fã que cresceu mais e que agora já está ali no fim da sua adolescência, na vida adulta e tal, tipo, é aquela coisa que nem nos quadrinhos, quando você começa a ler DC, porque você começa a se interessar por narrativas mais densas, mais sérias e tal. E eu acho que essa escolha de você tratar o Aang como um personagem trágico logo de cara. E o menino, inclusive, eu gostei muito do menino, simpatizei com ele, eu acho que ele responde bem ao personagem. Mas é isso, ele tem que chorar logo de cara, e ele sentiu o peso da responsabilidade logo de cara e tal. Poxa, ele não é um Homem-Aranha, entendeu? Não é aquela coisa, olha, tipo, grandes poderes, não sei o quê. Tipo, não é exatamente isso. Você pode contar de maneiras diferentes. Mas eu sinto que as narrativas hoje estão exigindo que a gente trate tudo como o momento uau, uma coisa muito sisuda, uma coisa você dando mais gravidade ao que aquilo tem naturalmente, entendeu? E não sei se isso é necessariamente bom, porque parece que tudo é igual. Todas as séries, todos os filmes são todos iguais. Você não acha, Hessel, que já é esse negócio de contar com o ovo antes da galinha, né? Será que já não é essa expectativa pro que... Porque, assim, tem momentos na segunda temporada do desenho que esse momento uau realmente coloca o Aang, inclusive, num ponto de vista mais da discussão de... Não só de responsabilidade, mas, sabe, também de herança, de continuidade, dele ser um resquício e, ao mesmo tempo, alguém que vai, a partir desse resquício, a partir dessa fagulha, gerar uma fogueira. Tudo isso pertence muito à segunda temporada. A série tentou antecipar isso e me pareceu um pouco deslocado. Não sei se tu enxerga dessa maneira. Mas se Como o quem fã... realmente está querendo construir um quadro sem as tintas ainda, entendeu? Mas se o fã já conhece os eventos e ele sabe o que acontece... Aí meio que deveria funcionar, né? Nesse ponto eu vou fazer o advogado do diabo. Se todo mundo já conhece a história, você pode mudar a ordem das coisas para você, talvez... entregar alguma coisa inesperada para quem já conhece a história. Mas, ao mesmo tempo, acho que, do ponto de vista da narrativa, não se justifica tanto, você apressa, tudo parece muito urgente antes da hora e tal. E, enfim, não, é o formato que todas as séries, todos os filmes adotam, então não sei se necessariamente precisava ser assim. Eu sinto falta de televisão episódica, em que você fica realmente numa aventurinha aí. O Clone Wars e as séries de TV de Star Wars são as últimas que fazem isso. Porque o Dave Filoni tem um canto dele lá e ele faz desse jeito e ninguém questiona. É meio que o feudo dele. Eu coloco One Piece nessa toada também, sabia, Hessel? One Piece também, tipo, as séries japonesas, a animação japonesa tá muito nisso, né? Mas só ajudando a pensar, é porque eu acho que isso é muito danoso, eu entendo você trazer, eu concordo, inclusive me faz refletir, quando você diz assim, o fã já conhece, então por que não quebrar um pouco a expectativa com uma ferramenta já possível, digamos assim. Só que quando chegar lá, vai discutir a mesma coisa que foi discutido, aquela cena inicial, vamos trazer ela assim, que poderia surtir ali num momento de virada muito interessante pra gente realmente se conectar com o Aang, da série, do live action, no momento exato, no momento preciso, onde o personagem estiver perdido, digamos assim, do ponto de vista introspectivo, né? Estiver tentando se encontrar. Eles vão ter que tocar nesse assunto, porque o Aang vai ficar a esmo. Quando eles chegarem lá, eles vão ter que criar, então, um elemento para fazer essa conexão. Por que não, entendeu? Deixar as coisas seguirem um fluxo um pouquinho e ir adaptando elementos. Tipo, adapta, não tô dizendo elemento ar, terra, essas coisas. Adapta elementos, assim. Adapta um Zuko, que vinha, inclusive, bem até metade da temporada. Depois, pelo amor de Deus, vira qualquer coisa. Só um negócio histérico, assim. Não é nem culpa do ator, nem nada. É culpa do texto, pra mim. Por que não vai só mexendo nos elementos e trazendo um poder adaptativo melhor, em vez de... porque eu conheço todo, então eu já consigo plantar sementinhas que eu vou resolver no final. Não sei, eu me cansei muito com esses constantes acenos da série, sabe? Eu sou o público de Avatar. Eu tinha, sei lá, 20 anos quando o Avatar foi lançado ali, acho que 20 anos. Eu sou total o público dessa série. E é impressionante como eu não consigo me conectar desde já o terceiro episódio, assim.
É que esse lance dos acenos, eu acho que às vezes a narrativa não está confiando que tem coisa que você pode deixar meio que sugerido só. E o poder da sugestão é uma arma que os narradores hoje em dia, TV, cinema americano, estão abandonando, entendeu? Tipo, o poder da sugestão. Então, por exemplo, você pega Han Solo, o filme do Han Solo, ele foi feito basicamente para você preencher lacunas do que estava só imaginado e sugerido. Sei lá, o percurso de Kessel. Ou então como que ele... ninguém perguntou, né? Não precisa Exato, perguntar, mas ninguém nesse perguntou. caso foi menos ainda que isso. E sei lá, como ele ganhou a Millennium Falcon na aposta e tal. Tipo, o filme feito para responder coisas que você não precisa responder. Então, eu acho que a gente tem que se perguntar meio isso. Beleza, tem uma questão do Aang aí, que é um trauma que é importante ele lidar para o arco narrativo dele. Mas tem coisas que você não precisa mostrar. Mesmo porque, se você mostra, às vezes o impacto disso nunca vai ser suficiente, nunca vai ser bom o suficiente como você imaginou antes. Tem uma questão de roteiro que sempre falam, que é o incidente do macarrão. O incidente do macarrão é um negócio que aparecia nos quadrinhos do Calvin Haroldo, que era, ele sempre falava, não vamos fazer isso não, vai ser igual o incidente do macarrão. E é porque essa ferramenta de roteiro, ela é usada para você imaginar algo que é tão indescritível que os caras nunca vão ter coragem de contar o que é o incidente. Entendeu? Então, eu acho que eles poderiam meio que trabalhar a sugestão nesse caminho, nesse meio. Falar, olha, tem um negócio que é tão odioso, tão odiento, que aconteceu no passado, que, putz, a gente não vai ter coragem de passar por isso de novo. Então vamos só pra frente, entendeu? Eu acho que o poder da sugestão aí, ele ficou meio largado. E já que a gente tá falando disso, eu acho que dá pra falar sobre isso de Duna também, mas isso daqui a pouquinho a gente trata. Tá bom. Bom, e já que eu toquei nesse assunto aí, o elefante na sala, vamos lá, finalmente chegou. A segunda parte da adaptação de Duna, dirigida pelo canadense Denis Villeneuve, com um elenco só de estrelas, está aí nas telas. A gente falou aqui da Zendaya, falou do Chalamet lá no começo, mas tem também a Florence Pugh, o Austin Butler, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Leslie Dhu, Javier Bardem, meu Deus, Javier Bardem nesse filme, coisa linda. Tem um monte de gente, PH. Tem um monte de gente ainda... Anunciaram a Anya Taylor-Joy, tá? No final das contas ali. Como a gente vem comentando desde os nossos primeiros episódios, a gente vai ter poucos filmes nessa proporção gigantesca agora em 2024, né? E Duna tem um gostinho especial porque é um blockbuster, mas leva também a assinatura do Villeneuve, que fez Blade Runner 2049, A Chegada, Os Suspeitos e tantos outros. Incêndios é tão bom. Enfim. Não é aquela coisa desalmada que a gente aprendeu a esperar da Marvel, sabe? É isso que eu tô querendo dizer. Tem alguma personalidade. Mas falando em personalidade, eu quero ver se você tem personalidade, Hessel, de fazer uma sinopse desse filmaço gigante, colossal, em 220 volts. Eu vou fazer, hein? Segura agora aí, vocês me perdoem pela piada. Ó, PH. Viúva superprotetora, quer o melhor para o seu filho e espalha para todo mundo que ele é o pica das profecias. Pra revolta da Nora, que só queria armar e desarmar a barraca e cavalgar o Shai Hulud no sigilo. Meu Deus do céu, Hessel. Mais respeito com os épicos. Olha só, Hessel. Nesse bloco aqui, a gente não tem spoiler, tá? Você se segura, viu? Tudo bem. Promete se segurar? Prometo. A gente vai falar Aí o pessoal fica sendo pego desprevenido, não sei o quê. Então, gente, no próximo bloco a gente grita alta tensão, desesperadamente, e aí você sai correndo feito doido pra dar pausa ou então pra, enfim, fazer o que você quiser. Tá bom? Combinado? Combinado. É isso aí. A gente vai aqui falar sem spoiler. Qual é a sua relação com Duna, Marcelo Hessel? Só pra eu saber bem direitinho, já anotar na minha cadernetinha, no momento que eu tenho certeza que você vai criticar esse filme. Olha, eu joguei videogames aí, fui gamer nos anos 90 e tal, mas, poxa, eu era péssimo de jogo de computador, demorei pra ter uma configuração de PC que fosse boa e tal, então alguns clássicos aí eu não cheguei a jogar, não joguei o Duna de computador, que eu sei que foi muito a porta de entrada pra muita gente no universo do Frank Herbert, porque afinal de contas, Duna chegou em muitas mídias antes de chegar aí nos filmes do Villeneuve. A minha relação com Duna, então, ela é muito da vida adulta já, assim. Eu li o livro alguns anos atrás, faz pouco tempo, e eu meio que mantive distância de Duna por uma época, porque, sei lá, eu achei que talvez não fosse minha praia e tal, e no fim das contas eu li Duna e é mega divertido. E, Duna é um prazer de ler, eu gosto do universo, eu sinto que
dessas primeiras ficções científicas a lidar com questões ambientais, a coisa da ecologia e tal. Puta, Duna tem umas ideias muito legais, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo eu sinto que, assim como muitas outras séries de sci-fi e fantasia que cresceram e prosperaram aí com a colaboração dos fãs e tal, às vezes os fãs eles tomam muito ao pé da letra as coisas e meio que supervalorizam o impacto e a complexidade da obra. Eu acho que Duna sofre um pouco disso e o filme do Duna sofre um pouco disso. Eu acho que o Denis Villeneuve tem um olhar muito de fã e eu acho que ele superdimensiona algumas coisas ali e que acabam sendo mais complexas na tela do que são na obra de verdade. Enfim, porque eu não queria discordar já no começo, o pessoal vai... o chatão discordando. Eu sou dos livros, né, de Duna, e eu nunca consegui ver Duna de uma maneira tão simples quanto tu pareceu que fosse agora. Não simples. Inclusive tem, desculpa te cortar, mas tem um livro, tem um livro excelente que se chama, enfim, é uma enciclopédia de ficção científica. Ele tem um título péssimo que é A Verdadeira História do Sci-Fi, da ficção científica. Não é sobre isso, tipo, é um grande compêndio. E o autor ele diz que Duna é especial, especificamente porque ele consegue encontrar soluções de trama e soluções visuais muito simples para coisas que são complexas. Então, tipo, ele diz, é um cara que é um mega estudioso de sci-fi e tal, ele diz que um dos méritos de Duna é justamente você simplificar coisas e você encontrar tropos e soluções de narrativa que são muito acessíveis, entendeu? E eu gosto de Duna. Tipo, gosto muito porque eu sinto que é acessível. É porque eu vejo o Frank Herbert sempre escrevendo Duna e sempre puxando uma lente cada vez mais, assim, eu entendo que as grandes decisões de Duna, e esse é um paradoxo da escrita do Herbert, que eu acho que é um paradoxo muito massa, inclusive, que condiz muito com a vida, que grandes acontecimentos acontecem em salas muito pequenas, assim. Grandes decisões que mudam ali o destino e etc. Acontecem decisões fechadas, tão fechadas que a gente às vezes descobre no outro livro ou noutra parte do livro, fazendo quase que uma retroreferência, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre vi o Frank Herbert, narrando tudo de uma maneira muito épica, muito grande, muito, muito colossal. Mesmo, repito, que descambe sempre numa canetada. E eu acho que isso é muito parecido com a vida. Se você pegar uma guerra de proporções, sei lá, continentais, como Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial, elas têm essas características, né? A gente pega, por exemplo, o filme Nada de Novo no Front, a gente vê toda a guerra acontecendo ali, a Primeira Guerra, e ao mesmo tempo o filme vai lá para vagões de trem onde estão decidindo pela vida de milhares, né? Quiçá milhões e etc. No final de toda a guerra tem lá um pacto que é assinado e é sempre numa sala que cabe, 30 pessoas. Enquanto que a guerra está acontecendo em proporções titânicas, nababescas, né? E o mais difícil de adaptar, do meu ponto de vista, quando a gente fala desse assunto no geral, é o que está acontecendo no micro, quando a gente pensa em texto. Mas quando a gente pensa em visual, o mais difícil de adaptar é essa grandeza. E eu acho que o Villeneuve vê o livro como eu, sabe? Que tem complexidades muito grandes de se adaptar a pequenos assuntos e complexidades maiores ainda, melhor dizendo, de adaptar questões visuais estonteantes, utilizando essa palavra. Eu estou utilizando muitos adjetivos que eu estou gastando, né? Meu tem pack uma cota. De adjetivos tem uma falar cota. grande, né? eu tenho uma cota de adjetivo também, eu fico economizando. Eu sou bom nisso. Eu entendo que você está falando do gigantismo e tal. Quando eu falo da simplicidade, ela meio que permite as coisas gigantes. É mais uma simplicidade, às vezes, de você meio que definir que o vilão é uma criatura meio hedionda, por exemplo, os Harkonnen. Os Harkonnen, sim, desde sempre, são essas criaturas meio deformadas e tal. E, tipo, enquanto que o lance dos olhos azuis é meio tipo Lawrence da Arábia, entendeu? Eu tenho certeza que o Frank Herbert ele escolheu que os Fremen e o Paul Atreides têm os olhos azuis do Melange porque ele viu o Lawrence da Arábia e ele se inspirou nos olhos azuis maravilhosos do Lawrence da Arábia para fazer o Duna. Então tem algumas soluções que elas são simples e aí você é engajado porque a solução simples ela acaba te conduzindo pela narrativa. Agora, concordo com você em relação ao gigantismo. Deixa eu te cortar nisso, só rapidinho. Diga.
é um negócio que eu me esqueci de dizer, que eu acho que você consegue falar melhor ainda, ou me contrapor melhor. Mas, mesmo que o livro você possa defini-lo como simples, digamos assim, eu acho que a história de Duna, com a cultura pop no geral, tem um momento ali que não permite mais que ela possa ser vista de maneira simples, sabe? Concordo. Mas enfim, era só isso que eu queria adicionar. E a gente passa pelo Jodorowsky, passa pelo Lynch, passa pelos games, passa pelos quadrinhos, passa pelos inúmeros livros que vieram depois, para além dessa história central, né, que meio que vai até o terceiro livro ali, quase, mais ou menos. Enfim, eu acho que ela foi se entranhando de uma maneira tão grudenta na cultura pop que eu acho que simplicidade não cabe mais. Mas enfim, não, concordo com você. Eu acho que a obra original ela é muito simples, mas aí as continuações também, inclusive o Herbert, ele dobra a aposta na questão da discussão do messianismo, questões religiosas e tal. Leva para outro lado. Não leva para outro lado. E se você for falar realmente do impacto e de como as pessoas reagiram à Duna, a partir do momento que ele coloca o misticismo e essa coisa da cultura das drogas no primeiro plano do livro, lembrando que o livro saiu em 65 e ele foi um fenômeno em faculdade nos Estados Unidos, que era justamente na época do Flower Power, todo mundo testando coisas com cogumelo, LSD e tal. Então ele foi um grande sucesso. E aí, a partir do momento que você trata do misticismo e dessa meio psicodelia, poxa, aí você está liberando as pessoas para interpretarem de mil maneiras. Eu acho que isso está no coração de Duna, concordo com você. E a partir disso é difícil é que nem você abrir a caixa de Pandora e você não consegue voltar mais. Então tá tudo liberado. Um exemplo nisso, o Duna é a primeira obra a tratar colonialismo ecológico na história, assim. Né? O livro, ele até mapeia uma próxima geração que vai se preocupar com coisas que a gente se preocupa ainda hoje em dia, mas de uma maneira bem visceral, que antes do Duna não era tão forte, né? E aí você colocou na década de 60 e colocou muito bem ali, 60, 70, quando estava falando de um mundo sendo destruído não só pelas guerras, guerra do Vietnã, quer que fosse, mas também por um outro tipo de colonialismo, que é esse colonialismo ecológico, que em pouquíssimos minutos, que em pouquíssimas palavras, melhor dizendo, como os portugueses chegaram aqui no Brasil, a primeira coisa que eles destruíram foi a mata, digamos assim, né? Leva para o Brasil, coloca bicho que não tinha, gera ali toda uma confusão, todo um desalinhamento na biodiversidade, coloca café, coloca isso, coloca aquilo outro, que não tinha nada a ver, e hoje é todo mundo inseticida em cima de inseticida para tentar fazer uma plantação de café valer a pena, quando na verdade é só deixar o café rolar com outras plantas, né? Mas o colonialismo ecológico destruiu. Mas só para corroborar com isso que você falou, do quão grande Duna vai se tornando. E aí eu extrapolo a cultura pop, tá? Nesse sentido. Não, lógico, não tô negando a importância de Duna aqui, mesmo porque essas coisas são inegáveis. Eu senti isso, tá? Você não tá. Eu sinto que você não tá. Muito obrigado por respeitar a Duna. Não, essas leituras elas são completamente válidas, mesmo porque eu acho que a partir do momento que você bota a obra no mundo, ela deixa de ser sua e ela das pessoas. Então, tipo, eu falo sobre cultura de fã aqui, mas é lógico, tipo, as pessoas vão entender do jeito que querem, do jeito que quiserem. Agora, já falando sobre Villeneuve e sobre os filmes, eu acho que ele é especialista em gigantismo. Então ele olha a Duna do ponto de vista do gigantismo e eu tenho dificuldade de perceber mais nuances além disso. Porque ele meio que incha certas coisas, ele percebe o tema do messianismo como algo super essencial à história, e aí ele dobra a aposta nos temas. Então, tipo, é um filme que fica tratando o tema como texto o tempo inteiro. Então tá nos diálogos, tá nas situações em que o Paul Atreides tem que encarar no dia a dia e tal. Me parece que ele supervaloriza a questão do messianismo, e do gigantismo também, e ele não consegue sair muito dessa chave. Eu gosto mais desse filme do que do primeiro, porque no primeiro parece que ele ia para uma coisa muito interior dos personagens, então era close-up, e ele muito essa coisa do gigantismo, das naves e do armamento e das máquinas de mineração e tal. Da tecnologia no geral. E ele não consegue achar o meio termo, né? Tipo, você não tem plano médio no primeiro filme, você só tem o close-up e o plano aberto. Então me parece um filme muito estranho, parece que ele não existe, não tem uma fluência do filme.
Já esse segundo me parece mais com cara de filme de verdade, no sentido de ter uma fluência e no sentido de ter, enfim, pessoas agindo e se comportando e se movimentando como se fossem pessoas de verdade. Eu gosto, o que eu gosto muito no primeiro é uma contrapartida do que você está falando, que no exato momento que tem esse filme que sim é bem fechado, eu acredito até por uma solução financeira, talvez também, eu sinto também um Villeneuve ainda não querendo explicar algumas coisas de uma maneira que Duna faria, talvez com receio de não parecer muito, ou melhor, de parecer muito professoral no começo, de ter que colocar narração onde não precisa, colocar um off onde não precisa, ou de ter que forçar diálogos que não fazem sentido do ponto de vista textual que um Villeneuve enxerga como se faz texto. Vou dar um exemplo do Sicário. Tem uma cena lá que eles estão parados no trânsito, no primeiro Sicário, né? Que eles estão parados no trânsito e começa uma movimentação estranha. Eles estão na fronteira Estados Unidos-México. Não é dito o que tá para acontecer. Ninguém fala, olha, eles são perigosos, eles podem nos cercar. Isso não é dito. Os personagens só começam a se movimentar e uma atmosfera de espécie de suspense, um perigo por acontecer, vai sendo construído. Então, o Villeneuve, ele fala assim, os suspeitos, ele fala dessa maneira, o incêndio, ele fala dessa maneira, a chegada, a mesma coisa. Quando você chega ao X da história na chegada, aí você diz, pô, entendi, é uma narrativa cíclica, é uma narrativa misturada. Eu penso que ele tenta fazer isso no primeiro filme, e aí eu trago uma crítica que eu fiz à época do primeiro filme, que ele não consegue chegar lá, no nível villeneuviano, digamos assim, porque ele precisava do segundo filme. E eu acho que o segundo filme é uma resposta direta a esse ponto desse Villeneuve que vai calmamente construindo a atmosfera para um dia arrematar, entende? Me parece muito uma partida de xadrez. A partida de xadrez, ela tem 3 momentos ali, né? O setup, no meio do caminho ali, tentando encontrar para onde que vai o quê, qual estratégia você vai seguir, contra-estratégia, quer que seja, mas no final tem um tema. No final, toda partida de xadrez tem um tema. É um rei que está fugindo, é uma rainha que vai ser trocada ou não, é um peão passado, uma torre que vai pro jogo. Enfim, não vou ficar aqui falando muito de xadrez. Mas quando chega esse tema, você se conecta com tudo que aconteceu até então naquela partida. E tudo passa a fazer sentido. E isso eu vejo que esse terceiro ato do primeiro filme é o segundo filme. Entendeu? Aí você pergunta, o custo vale a pena? Pra mim vale, porque eu gosto quando o primeiro filme ele consegue ser contemplativo. E no segundo filme eu até sinto um pouco de falta, no começo dele principalmente, os 90 minutos iniciais, que é o começo dele. Eu sinto até falta dele ser um pouco mais contemplativo. Ao mesmo tempo, eu entendo que ele estava tendo que fechar um grande pensamento que foi posto no filme anterior. Com relação ao Messias, só para encerrar esse meu assunto aqui específico, com relação ao Messias, Hessel, eu concordo discordando, porque quando o Ebert pega o segundo livro e ele destrincha 100% o que é a figura do Messias, quais os perigos de ser guiado por um Messias, quais os perigos de uma crença cega, digamos assim, quais os perigos da fé acima de tudo, quais os perigos de uma jihad, ou seja, de uma guerra santa, eu não vejo por que não trabalhar isso antes já de alguma maneira que seja, entendeu? Mas eu acho que tem que ser trabalhado. Eu gosto do Villeneuve fazer isso. Eu acho que tem que ser trabalhado, mas eu acho que isso não tem que ser a substância principal da história que você está contando. Porque fica muito na abstração. O Paul Atreides... Estamos em 2024 e olha tudo que está acontecendo, tá? Só coloco isso. Não, lógico. Tipo, a gente está falando de jihad 25 anos depois aí do 11 de setembro, e isso continua no imaginário americano, continua no imaginário global, e são temas importantes. Agora, o que eu acho que o filme não poderia tratar isso tanto como a sua substância principal, porque ela é muito imaterial, é muito abstrato, ele está jogando para o futuro, a jihad, a Guerra Santa que vai acontecer no futuro e tal. Então, nesse ponto, juntando com o gigantismo aí do Villeneuve, eu acho que é o cara que está trabalhando na época perfeita para ele em Hollywood. Porque Hollywood também é isso, né? De você pensar suas franquias para o futuro, vai ser uma trilogia, vão ser 4 filmes e tal. É sempre ameaça futura, é sempre 3 uma... filmes, não? Ele fechou em 3, não? Sim, mas pode ser que ele feche... Né? não, pode ser que feche em 3, mas pode ser que estenda mais a história, são vários livros, enfim.
Mas é sempre isso. O primeiro filme é uma grande preparação, é um grande primeiro ato. E agora, nesse segundo, eu sinto que ele valoriza demais essa questão do tormento do Paul Atreides, porque parece que ele não tem muita coisa para contar. O material que ele tem de narrativa mesmo desse último livro, do último livro não, nesse segundo filme... Na segunda metade do primeiro livro. A segunda metade do primeiro livro, exatamente. Você tem algumas intrigas palacianas, você tem o Fade Hall tá entrando aí, e... não é tanta coisa para você justificar um filme de 2 horas e tanto. Então eu sinto que ele valoriza demais os temas, porque parece que não tem tanto estofo, não tem tanta substância para ele narrar. Nesse ponto me lembrou muito o Hobbit do Peter Jackson, que é um filme que valoriza muito seus temas, e aí, sabe, parece que tudo é muito mais grave e muito mais sério do que realmente é, porque você está precisando justificar a existência de um filme do meio. Eu fiquei muito com a sensação de que esse é um filme de meio. Filme de meio, assim como As Duas Torres, por exemplo. Eu misturei agora Senhor dos Anéis com Hobbit, mas enfim. Ou seja, isso é um belíssimo elogio pro filme que você tá falando agora, né? Olha, mas no caso do Senhor dos Anéis, da trilogia, as coisas realmente acontecem. Tem 1 milhão de personagens e tem ação. Resoluções no Duna parte 2. Vamos fazer o seguinte. Vamos entrar com spoiler. Bora, vamos pro bloco de spoiler, então, que aí a gente consegue desenrolar melhor. Se for pra gente se matar, que a gente se mate pra menos pessoas. Pode ser assim? Pode ser, combinado. Pode ser. Então vamos pro segundo. Vamos lá pro terceiro bloco, vamos falar com spoiler. Hessel, como prometido, momento de alta tensão no ringue, no podcast, tá? Então, a partir de agora, a gente vai ter spoiler, fique aqui por sua conta e risco. A gente já deu aí um tempinho para você fugir dos spoilers e agora a gente vai aprofundar um pouco na história, porque acho que precisa, para a gente conseguir argumentar tão bem quanto Duna merece, apesar do Hessel dizer que não merece nada. Ele me disse aqui. Eu não tô falando isso não, olha só, hein, olha aí. Tô brincando, gente, é brincadeira. Lendo Duna para mim foi uma leitura muito prazerosa e tal, porque... lógico, tem todos os temas e você consegue depreender muita coisa, mas para mim é essencialmente uma narrativa de revanchismo e uma narrativa daquela coisa da luta contra o Império. Naquela época em que o livro foi publicado, já tinha começado a Guerra do Vietnã, tem muitas coisas ali que vão ser desdobradas em Star Wars, por exemplo. Então tem muito uma coisa contra... também. Em Matrix também, enfim, impactou a cultura pop inteira. Mas é muito uma pegada contracultural de você abraçar o rebelde contra o grande sistema. Então, pra mim é uma grande narrativa de revanche, e aí envolvendo intrigas palacianas e tal, e aí no fim das contas o Duna, o segundo filme, ele meio que renega essas partes, e me parece que são 2 filmes que estão acontecendo ao mesmo tempo. Um filme é o filme que está na cabeça do Paul Atreides, que aí repercute ali no ciclo próximo e tal, a Shani, a mãe dele, e o personagem do Javier Bardem, que eu adoro. Eu sinto que é o grande motor desse segundo filme. E aí tem um segundo filme que está acontecendo, que é o filme das intrigas, que aí parece que eles não conversam, e aí quando chega na hora de ser meio uma trama da intriga, né? Tipo, as bruxas, as Bene Gesserit, maquiando ali, fazendo o que a gente vai escolher aqui como alternativa e tal. Tipo, o filme das intrigas parece completamente desconfortável dentro desse outro filme. Não sei se faz sentido o que eu estou dizendo, mas eu fiquei com essa impressão. Eu entendo o que você está dizendo. Deixa eu te trazer uma outra perspectiva com relação ao filme. Acho que vai te ajudar, inclusive, a pensar melhor. Eu vejo o filme, a montagem dele, muito parecido com a montagem do A Chegada. Muito parecido mesmo. É uma montagem que só faz sentido quando chega ao final, né? Quando o filme tem ali a grande virada. A Chegada também é do Denis Villeneuve, tá? Não vou explicar o filme, também não vou dar spoiler sobre ele. Mas o fato é que o Paul Atreides, ele tá vivendo não mais o Paul Atreides, né? O Sul Muad'Dib, ele tá vivendo o futuro e, ao mesmo tempo, um presente que não necessariamente chegará naquele futuro que ele tá vendo. E eu sinto o filme nessa toada, Hessel. Eu sinto que a montagem, ela vai colhendo e plantando ao mesmo tempo, já com essa necessidade de mostrar que existe ali um personagem que pode ter antecipado tudo que aconteceu, ou tudo que virá a acontecer, mas ao mesmo tempo não da maneira como foi. E aí acho que o filme se mantém muito sutil nos olhares, se mantém muito sutil nos sorrisos de canto de boca, numa quebrada de olho assim, como quem olha pra gente e diz, eu sabia que isso ia acontecer e tal, tava esperando por esse momento e etc. Eu não sei se eu te ajudo a refletir, mas eu sinto ser muito proposital que existe um filme destacado do filme central. O filme central, que é esse filme de 90 minutos no começo, que é um filme que encavala a ação, de 15 minutos, tem uma cena de 15 minutos de ação,
Como quem o Villeneuve diz assim, você estava dormindo no primeiro filme? É isso? Pois toma. Durante 90 minutos é impossível você dormir. Se você dormir, é porque você é o Marcelo Hessa que frequentou todos os blocos de carnavais de São Paulo. Eu não Só durmo, por isso. eu não durmo de manhã. Eu já dormi muito em festival vendo o filme da sessão da meia-noite, porque no sexto filme do dia, meu amigo, aí não tem a menor condição, entendeu? É difícil mesmo, assim. Poxa, difícil eu mesmo. adoro a Pong, mas o Tio Bumê eu capotei nesse filme, sério. Eu fiquei esperando dias e dias pra assistir e eu dormi pesado. Agora, de manhã, sessão de manhã pra imprensa, eu estou sem pensamentos intrusivos, eu estou tinindo, velho. Então, de manhã, eu quero o filme plenamente na minha cabeça. E aí, às vezes, Tá. o cara não tá pronto pra entregar, entendeu? Tipo, ele não Então, tem muito o que entregar. Você me desculpa a agulhada, assim? Eu retiro a agulhada, tá? Mas só pra completar, tem esse filme de 90 minutos, né? Que acho que é uma resposta às críticas do filme anterior. Eu nem gosto muito de artista respondendo as coisas, mas enfim, aconteceu e é o que temos. E depois ele vai pra um modo Denis Villeneuve padrão, assim, sabe? De ser contemplativo e tudo. E ele usa o quê? Pra voltar, pra retroceder. Ele usa o núcleo que tá pra além do Paul Atreides, que é o dos Harkonnen, que é o núcleo... Enfim, o filme vira quase Mad Max ali no meio, né? Em termos até de fotografia. Uma fotografia não é nem preto e branco, é cromada, né? Um preto e branco croma. Bizarro Prateado essa ali. escolha. Bizarra essa escolha, eu não entendi. Mas Achei enfim. maravilhosa. Nossa, achei Tu é cafona pra doido, cacete. imersivo demais. Super E cafona. muito opaco também, coisa linda. E aí depois ele passa a ser bem villeneuviano, dessa maneira aí. Então eu sinto escolhas artísticas poderosas, Hessel. Fruto de um épico gigante. E eu acho que você, infelizmente, Hessel, daqui a 10, 15 anos, não vai poder participar comigo do podcast dizendo como foi bom analisar um épico em sua época, sabe? Mas enfim, deixo aí no ar. Olha, não falei que eu dormi, mas eu escutei relatos de pessoas. A sessão de imprensa estava lotada e tal, gente falando que deu uma pescada, assim. Então eu acho que não é meu caso. Eu não sou contra filmes lentos, eu gosto muito de filmes lentos que deixam as coisas assentarem. Mas eu preciso que os filmes tenham algo a dar, assim. Eu gosto do começo do filme quando o Stilgar está em ação, porque eu sinto que esse impacto... Gostou muito do Javier Bardem, né? Adorei, de verdade. Porque tem Ainda toda uma mais porque problema. ele tá todo piadistazinho no filme, né? Não, mas é ótimo, porque eu sinto que esse filme ele tá andando num fio de navalha, porque é o seguinte, você está falando sobre uma cultura que é puxada do islamismo, uma cultura do norte da África e também do Oriente Médio. E ao mesmo tempo, são os americanos que estão contando essa história. Então, tipo, você tem uma questão problemática aí de representatividade de elenco, logo de cara. Você poderia meio que tipo, abrir mão de fazer um filme puxado para a cultura islâmica, por exemplo. Ele não faz isso. Ele vai completamente em cima disso. Então os personagens falam outro idioma, você tem os cânticos, você tem os momentos em que a população está em volta do Paul como se ele fosse Maomé. Tem coisas ali que são muito... A ideia do Messias, né? A ideia do Messias, exatamente. Então ele não se furta de mostrar esse imaginário. Então o problema seria outro no fio da navalha. O problema é o orientalismo, que é você tratar as questões do Oriente como uma coisa exótica. E eu acho que o filme ele entra um pouco nesse problema. Mas, graças a Deus, tem essa figura do Javier Bardem que ele encarou esses dois problemas e o que ele fez? Não, vou abraçar isso aqui. E ele abraça de um jeito... Ele gesticula como se ele fosse não um espanhol, mas como se ele fosse realmente do Oriente Médio. Ele fala de um jeito que você acredita que ele veio de lá. E ele consegue fazer isso com uma graça que ele consegue até dar um pouco de matéria, um pouco de materialização aí para a questão da profecia. Tipo, ele é a personificação desse povo que acredita na profecia. Então, nesse ponto... Eu acho que isso é muito mais verdadeiro na atuação dele do que no tormento do Timothée Chalamet. Pelo amor de Deus, o cara ficar sentado na duna o filme inteiro, PH. Não fica não. Não. Nem vem nisso, não. Lógico que não, Hessel. Não tem nem 10 minutos dele sentado em duna. E outra, de duna, eu entendo. Tô em Fortaleza. Eu tenho propriedade. Você Olha, tá eu gosto... fortalezmismo aí. Eu sei, eu tô brincando aqui com o Chalamet e tal, mas... E outra, não tem coisa melhor do que chegar no topo de uma duna e ficar sentado olhando. Ah, mas eu entendo. E o beijo dos dois no topo da duna. Batendo nas pernas dói, mas é bom. Mas bom. aquela areia, Mas, brincadeira à areia parte, só douradinha. deixa eu fazer uma crítica a você a partir do personagem Javier Bardem. O personagem Javier Bardem é um personagem para quem não gosta do filme.
porque por mais que ele venha assim associar todas essas questões que você trouxe, tem hora que eu acho que ele esquece e parece que tá no filme do Monty Python, sabe? No Vida de Brian. Tem hora que ele parece que tá no Vida de Brian totalmente ali, que é um filme que fala sobre Messias e tudo mais. Porque do nada, eu acho que reduzir o Javier Bardem a uma discussão super tensa, etc. Do nada ser o cara que grita no final da sala, lição Algaíba, é ele! Entendeu? Todo o tempo, isso é que é irritante. Ficar sentado numa duna, observando a vida conforme ela é, esperando vermes passar, isso é maravilhoso. Agora o cara gritando ali como um fanático, né? Pelo melhor uso da palavra, inclusive, isso eu achei um pouco mais entediante. Eu tinha certeza que a gente ia discordar frontalmente numa questão, porque eu acho que o grande prazer de ver esse filme, pelo menos pra mim, foi ver o Javier Bardem atuando, porque eu acho que ele consegue, de verdade, fazer os temas do filme existirem na ação, existirem no diálogo, existirem numa dinâmica de personagem. Mas você não estava reclamando que os temas estavam virando texto? Porque ele é a personificação desse Sim, tema mas que vira texto. O que eu estou dizendo do texto é o texto do Paul que fica matutando, aí aquela coisa que tudo é um dilema do futuro e tal. No caso desse tema transformado em ação, tipo, não é necessariamente diálogo, é ação. O personagem está reagindo de um jeito específico, pode ser cômico? Pode. Pode ser cômico, pode ser inoportuno, pode ser o que for, mas ele tá reagindo a essa ideia do profético. Então, tipo, eu gosto disso, porque me parece que é o único momento do filme em que as coisas acontecem de fato na frente, entendeu? Nossa, e não nesse plano do abstrato, assim. Eu não achei tão cômico, achei engraçado. Sério, eles estão discutindo uma coisa séria, tipo, não é mais Potter, né? É o Sul. O Sul, ele tá lá, aí ele, eu não sou o Messias não, hein? Aí ele dá uma topada. Aí, corta pro Javier Bardem. Aí, ó. Tá vendo? Ele é humilde. Ele não é o Messias. Ele não é o Messias. Eu adorei. Ele tá dizendo isso porque ele é humilde, mas a topada tá nos escritos. Eu adoro essas partes. Eu acho que tem todo um prazer envolvido aí, e que o Villeneuve talvez doa na pele, assim, tipo, ele fazer esse tipo de coisa. Mas eu entendo também que o filme precisava disso, para não ser aquela coisa do orientalismo super pesada e super densa. Ele precisava disso, eu concordo. Mas eu acho que o Javier Bardem ser o símbolo do que há de bom no filme, eu já não consigo concordar. Eu acho que ele é uma pecinha de alívio cômica, bem minuciosazinha assim. É um filme que se põe como sério para discutir questões sérias e para depois essas questões serem tranquilamente desconstruídas, porque elas precisaram ser desconstruídas com muita força, com muita ênfase no terceiro filme. E aí eu concordo não. E aí eu volto com o que eu estava falando. É esse filme que vai no exato momento que ele colhe algo, ele já planta de novo outra semente e vai embora. Então você fica meio que o Paul Atreides aí, sabendo que pode vir pelo futuro, não sabendo se vai ser daquele jeito, mas já tá plantado, e vai seguindo, e vai correndo. É assim que eu vejo. Mas beleza, Hessa, você tá aqui pra me irritar. Eu não tô aqui pra te irritar, inclusive eu não sou contra temas sérios. Parece que agora virou essa... Não, você não é. E por isso me espanta muito você não ter gostado desse filme. Porque tem muitos temas ali que eu digo, temas, a gente tá falando de messiânico, pronto, temas hessiânicos aqui. Como que o Hessa não vai gostar disso? Aí o que é que vem? Ele vem e é pra me irritar. Não é pra te irritar, eu gostaria muito que a gente tivesse a mesma opinião em relação a isso, e eu queria muito que o filme fosse melhor. Mas eu gosto dos temas sérios, eu gosto inclusive... Traga destaques, então, tirando o Javier Bardem, traga destaques, quero ver seu ponto. Eu não consigo trazer sem ser destaque, tá? Porque pra mim é 10 de 10, mas beleza. Destaques? Vá. Olha, a gente tava... Tag. Vamos? A gente tava falando... Eu quero ver. A gente estava falando aqui sobre as pessoas que infelizmente dormem em duna, tá? Eu acho difícil dormir nesse filme porque a trilha do Hans Zimmer ela continua sendo onipresente, é aquela trilha que fica martelando e tal, e se você pode até pegar no sono, mas ela vai ser um zumbido que vai ficar na sua orelha. A única coisa que me incomodou um pouquinho é que eu achei que um dos temas parecia muito a vinheta do IMAX, então sempre que era um momento muito bombástico, assim, muito dramático e tal, vinha aquele...
E pra mim isso é a vinheta, e para mim isso é muito a vinheta do IMAX, eu fiquei esperando. E, pô, aí me tirou do filme, entendeu? Mas a mixagem desse filme é absurda. Tremeu o cinema que tu tava? Ah, mas eu vi no IMAX, é feito pra tremer. Mas tremeu, né? Só pra saber. Todos os filmes do Hans Zimmer, independente do design de som, eles fazem tremer, porque o cara meio que compõe pra tremer o cinema. Não, mas ele eu não tô comprou falando da trilha IMAX. sonora. Não tô falando da mixagem. Não necessariamente a trilha sonora. Quando entra helicóptero, quando entra não sei o que. Não é nem helicóptero aquilo ali, mas enfim, quando entra. Cara, é muito impactante. Esse filme, no mínimo, tem que levar tudo quanto for de prêmios técnicos. Ah, não, mas em relação a. Em relação ao Hessel é absurdo. A fotografia desse filme, Hessel. Olha, em relação a esse perfeccionismo técnico e tal, poxa, eu acho que é o esperado. O cara, ele se profissionaliza e ele se especializa em ser esse cara do perfeccionismo, como o Denis Villeneuve. Então, eu espero realmente que o design de som seja foda. Eu gosto muito do design dos objetos. Sempre Mas que não tem é muito mais foda? Tu não acha que é muito mais foda do que... Olha, eu acho que ele... Isso? Eu acho que ele tá fazendo algo ali que realmente é o diferencial, mas se tá todo mundo colocando nas costas dele o futuro do blockbuster e tal, cara, eu espero que ele atenda ao chamado das pessoas e faça algo que seja melhor, entendeu? Mas eu acho ao mesmo tempo que, por exemplo, quando ele faz o desenho do maquinário, da tecnologia, quando ele faz questão de ter o idioma, os personagens falando o idioma e tal, me parece muito mais o cara que tá decorando pra prova, do que o cara que está construindo realmente uma mitologia e um universo próprio que tem autonomia, sabe? Tipo, me parece que ele decorou o que precisa ali e ele está decorando para a prova. É a impressão que eu tenho, eu sinto muito. Eu gostaria realmente de enxergar algo transcendental aí no design dos objetos e do som e tal. Eu vejo só uma questão técnica que é muito bem apurada e tal, mas o filme não é só isso. Você é um homem de pouca fé. Olha, eu estou com a Shani. Eu acredito no povo, tá? Eu acredito no povo, eu não acredito na profecia. Tu tá com quem mais ficou sentadinha em Duna nesse filme. Aí parabéns, Hess. Deu a volta e se enforcou com a própria corda. Olha, Marcelo, o Hessel, esse foi o Tomada 2 de hoje, o podcast que traz um novo olhar sobre os filmes e as séries que você mais ama e sobre aqueles que você ainda nem sabe, mas vai amar pelos meus olhos, porque se for pelo do Hessel, meu amigo, ó... E pode não gostar também, tá tudo certo aqui. A gente volta na terça-feira com um episódio especial de Oscar, aí a gente vai ver o que é briga, hein? Mas ó, terça-feira, você já sabe, é exclusivo lá no Amazon Music. Quer falar com a gente? Pode nos procurar pelos arrobas de cada um, @Marcelo Hessel e @PHSantos e também o @AmazonMusicBR. É isso aí, minha gente. Paz e amor, hein? Até a próxima. Da Wondery, esse foi mais um episódio do Tomada 2. Apresentação de PH Santos e Marcelo Hessel. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção é do B9. Direção executiva, Carlos Merigo. Direção criativa, Alexandre Potashev. Produção e roteiro, Ieda Marcondes. Edição, Ivan Altman.